Olá, boa noite, eu sou o pastor Sidão aqui da família Penha e nós queremos te agradecer aqui a tua audiência, que bom que você está conosco, você está no Pit Stop, o nosso culto de quarta-feira. É uma parada estratégica para que você reabasteça a sua vida espiritual através da palavra e também através do louvor, das músicas. Então nós te convidamos agora que você participe disso de uma maneira 100%. Então, deixa o que você está fazendo aí, dá uma parada, é rápido, mas isso vai fazer muita diferença na sua vida. Nós te pedimos mais que você compartilhe o link dessa transmissão, abençoe alguém da sua família ou dos seus amigos de trabalho, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não fez, porque essa é uma forma de nós divulgarmos a palavra de Deus. Então, você é o nosso convidado nessa noite. Queremos que Deus fale diretamente com você e com a sua família. Então, vamos adorar. Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Muito boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos hoje compartilhar de algo que Deus tem para falar comigo e com você. Que nesse momento, no nosso culto de Pit Stop, você possa separar um tempo para que você possa ser ministrado pelo Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem lá comigo Salmos 84. A gente vai ler o 1, 2, 3, 4 e depois o 10. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte 1000. Preferiria estar à tua casa, do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Muito melhor viver esse momento em comunhão junto com você, em adoração ao nosso Deus, do que qualquer outra coisa e qualquer outra atividade. Então vamos celebrar a oportunidade que nós temos de cantar e exaltar o nosso Deus juntos como igreja. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar esta presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é esta presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. O Senhor está nesse lugar.
Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da
adoramos aquele que faz. Vento aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz. Fogo aos seus ministros, nós somos seus ministros. Não neguem o teu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Não neguem o teu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Não neguem o teu fogo, Deus, nós somos seus ministros. Queremos queimar. Uma coisa vou pedir, deixa ficar nesse lugar todos os dias. Deixa ficar nesse lugar todos os dias. E uma coisa vou pedir, deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Bom, e aí? Você já está com seu coração mais tranquilo? Vamos para a mensagem agora? Essa noite ou esse tempo que você estiver nos acompanhando aqui nessa transmissão do Pit Stop, nós vamos fazer uma reflexão agora. É o nosso tempo da mensagem, da palavra de Deus. Que bom que você continua aqui conosco. Por quê? Hoje eu quero compartilhar com você um tema que é muito importante para os nossos relacionamentos. Eu estou falando aqui de comunicação. A comunicação, ela é o oxigênio para os nossos relacionamentos. Sem comunicação, nós teremos muita dificuldade em nos relacionarmos. E você vai concordar comigo. Me diz uma coisa, você é daqueles que ouve muito, fala pouco e não se ira? Ou você é o contrário disso? Você fala demais, você se ira com facilidade e você ouve pouco. Pois é, esses são conselhos que Tiago nos dá lá na carta de Tiago, no capítulo 1, que nós vamos ler já já. Por quê? Você vai entender que dar a vida ou matar os relacionamentos depende como a maneira como a gente se comunica. Da maneira que você se comunica, você pode dar a vida ou matar um relacionamento, né? Por isso que eu disse, a comunicação ela é como o oxigênio para os nossos relacionamentos. Ninguém vive sem oxigênio. E a comunicação é assim para os relacionamentos. É impossível ter relacionamentos sem uma boa comunicação. A palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Podemos dar a vida ou matar os nossos relacionamentos dependendo da maneira como nos comunicamos. Não sei se você concorda com isso, mas essa é a realidade. Muitas vezes nós perdemos os nossos relacionamentos como nós comunicamos os nossos sentimentos, comunicamos as nossas dores e como nos relacionamos, né? Eu vou ler com você, como eu disse aqui, o capítulo 1 da carta que Tiago escreve, está lá no Novo Testamento. Eu vou ler com você do 19 ao 27. Se você tiver com uma Bíblia aí, se você quiser me acompanhar, eu vou ler aqui numa versão da NVI, que diz assim, Tiago, capítulo 1, né, vou ler aqui a partir do verso 19, que diz: Meus amados irmãos, tenho isto em mente,
Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua própria face no espelho. Verso 24. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Esse texto aqui de Tiago, ele é pesado, e ele está falando justamente dessa nossa comunicação, né? Ele ensina aqui 3 princípios para que tenhamos uma comunicação saudável. Quais são os princípios de Tiago? Qual é o conselho de Tiago para nós aqui nesse nosso tempo? Que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. E eu quero ver rapidamente com você aqui esses 3 princípios. O primeiro deles é: seja uma pessoa pronta para ouvir. Você é desse que tem prontidão para ouvir? A palavra grega para pronto é a mesma que nós usamos para táxi. Sabia disso? É um carro que está à nossa disposição quando nós chamamos. Então, o pronto aqui é você estar disponível para isso, né? Tiago, ele não está aqui se dirigindo a um grupo ou uma classe de pessoas, mas ele está dizendo, é uma instrução para todos, certo? É o que Tiago está nos ensinando aqui. É uma instrução para mim, para você, para todos que se relacionam com pessoas, né? Você já reparou que há uma dificuldade que muitas pessoas têm de ficar com a boca fechada e somente ouvir? Pois é, você conhece alguém assim? Estar pronto para ouvir é tomar uma decisão de fazer isso, é dar prioridade para que o outro fale. Então, você, não sei se já participou de alguma conversa que uma pessoa começa a contar alguma coisa para você, né? Uma situação, alguma coisa que aconteceu no trabalho, em casa, você não deixa a pessoa terminar, já fala, então, eu também, já começa falando em cima. Você não está pronto para ouvir. Por quê? A pessoa começou a falar e você já interrompe falando a sua história. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós mostramos um desinteresse em ouvir. Né? Então, quando alguém começar a contar alguma coisa para você, escute a história até o final, deixa para contar a sua depois, uma outra oportunidade. Mas muitas vezes, como a gente tem esse ímpeto de não ouvir, isso acaba acontecendo. Então, essa é uma maneira de você saber se você realmente está pronto, né, para ouvir. Faz esse teste. Deixa uma pessoa começar a te contar uma coisa e ver se você consegue refrear aí a sua língua, né, o seu ímpeto e só ouvir. Né? Porque assim você está dando importância para o outro. Né? Estar pronto para ouvir é tomar uma decisão. Você não precisa sentir nada. Você decide ouvir. Eu vou ouvir até que o outro fale. Em Provérbios 1:5 diz que até o sábio, se o sábio ouvir, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Isso está muito claro que ouvir faz com que a pessoa cresça em conhecimento. Né? Se eu me deixo ouvir, eu vou assimilar o conhecimento, mas se eu estou falando o tempo todo em cima de alguém ou em cima de um assunto, eu não consigo absorver nada, porque o meu interesse está em falar e não em ouvir. E aí você pode falar assim, mas de onde eu tirei isso? Por que essa convicção toda?
Basta você se olhar no espelho. Se olhe no espelho e perceba, você tem quantas orelhas? Você tem 2 orelhas. E quantas línguas você tem? Você tem uma língua. Veja como Deus é perfeito. Você precisa ouvir o dobro do que você fala, porque você tem 2 orelhas e você tem uma língua, né? Então, perceba como Deus ele é perfeito, né? Deus está nos ensinando: ouça mais, fale menos. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo? Pois é, tem muita gente por aí dando bom dia para os cavalos. Por quê? Porque fala demais. A segunda instrução, então, que Tiago nos dá é uma consequência da primeira, certo? Então, se a primeira é eu preciso ouvir, a segunda é eu preciso ser tardio para falar, certo? Tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Porque se o conselho é para que eu não me apresse em sair falando, então é melhor eu dar prioridade e ficar com a minha boca fechada. Sempre que falamos precipitadamente, corremos o risco de tropeçarmos em nossa própria língua. E quantas vezes nós já nos colocamos em situações embaraçosas porque a gente falou demais ou falou fora de hora, né? Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos a respeito dessa instrução de Tiago. Talvez seja uma das maiores dificuldades que as pessoas têm. Provérbios 18:13 diz o seguinte, que está escrito, né, que responde antes de ouvir, comete insensatez. Quem responde antes de ouvir, comete uma insensatez e passa vergonha, né? Quantas e quantas vezes você poderia ter esperado um pouquinho mais antes de falar, para você não passar uma vergonha, né, na frente de todo mundo, né? Você deveria primeiro ouvir e depois falar, né? Então muitas pessoas não conseguem se conter e se expõem demais, falando o tempo todo. Dificilmente você vai se arrepender daquilo que você não diz, mas frequentemente nós nos arrependemos daquilo que dizemos. Falar apressadamente, movido pela raiva, leva você a falar o que não deve e com a entonação de uma voz agressiva. Aliás, isso tem destruído muitos relacionamentos de casais, porque muitas vezes não é o que se diz, mas é a forma como se diz. Isso não é uma comunicação saudável, né? Tem hora para falar, tem hora para ficar calado. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso está em Provérbios, né? No capítulo 17, no verso 28. Então, a terceira instrução, né, que Tiago está nos dando é a seguinte: seja tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir. O significado da palavra tardio quer dizer de forma morosa, lenta. Ou seja, Tiago está dizendo para que nós não tenhamos pressa em ficar irados. E existe isso? Gente que tem pressa para ficar irado? Tem. Tem gente que se ira com muita facilidade. Na realidade, o melhor seria que nós não ficássemos com raiva, que isso é impossível, né? Porém, com a nossa natureza, isso é impossível. Em algum momento você vai perder a calma. E eu vou te dar uma dica hoje muito preciosa de como você pode controlar essa sua boca grande, né? Tem um livro da Joyce Meyer que é Eu e a Minha Boca Grande. Eu vou te dar uma dica essa noite, fica aí. Paulo, em sua carta aos Efésios 4, 26 e 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando eu estou irado, eu fico propenso a pecar. E apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, é um conselho de Paulo aqui também. Isso, em algum momento, nós ficaremos irados, mas não podemos pecar. Precisamos nos controlar, contornar com equilíbrio rapidamente para não darmos lugar ao diabo. Isso aqui você vai aprender hoje. De que maneira você pode se controlar, retomar o seu equilíbrio rapidamente e não pecar. Você gostaria de ter uma dica como essa? Então você fica aí, eu já vou falar. Por quê? Há duas formas erradas de se lidar com a ira. Geralmente, como é que nós nos lidamos com a ira? Geralmente nós lidamos o seguinte: você está irado, o que você vai fazer? Você vai explodir, que é o que a maioria das pessoas fazem.
Então a pessoa está com raiva, ela está irada, ela explode. O que acontece quando a gente explode? Os estilhaços vão para todo lado. E os estilhaços vão pegando em quem está na nossa frente. E aí não importa se é marido, se é filho, se é mãe, se é pai, se é amigo. Quem tiver do lado vai receber os estilhaços dessa explosão. Então é muito perigoso quando você está irado e quando você começa a dizer coisas. A outra forma também errada de lidar com a ira é: se eu não explodo, o que é que eu faço? Eu guardo. Isso é tão destrutivo quanto explodir. Porque se você está irado e você guarda, isso vai colocar dentro de você um veneno. Esse veneno chama-se mágoa. Você vai armazenar no seu coração mágoas antigas que vão ferver por dentro aí como um vulcão. Então veja como é sério esse negócio. Então, ou nós explodimos quando estamos irados, ou nós guardamos. As duas coisas vão fazer muito mal para a sua vida. Essas duas coisas, elas vão estragar a sua comunicação. Você vai prejudicar os seus relacionamentos se você não aprender a domar a sua língua, a sua ira e a sua raiva. Eu vou te dar uma dica aqui agora, que é de um conhecimento que eu tenho compartilhado. Eu tenho compartilhado de autoconhecimento, eu tenho estudado bastante a respeito de comportamento e de emoções. Eu não sei se você já ouviu falar sobre inteligência emocional. Isso não tem nada de espiritual, isso é natural. Mas essa ferramenta natural, ela pode ajudar você a não pecar. Olha como isso é interessante. Porque você irado, você vai pecar. Então, como é que você doma essa ira? Primeiro, não é explodindo. Segundo, não é guardando. Então, como é que você faz? Você pode usar a inteligência emocional, que é uma forma natural de você equilibrar aí essa sua raiva, essa sua ira, né? Isso é domínio próprio? Isso também é domínio próprio. E domínio próprio é um aspecto do fruto do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu te falar. Olha só, não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo. Eu fiz aqui esse cartazinho aqui, Tá escrito pavio, tá escrito fundo e tá escrito retorno. Eu vou te explicar. Tá vendo essa primeira parte aqui, que é o pavio? O pavio você sabe o que é, né? Então toda pessoa tem um pavio. Ou seja, em algum momento você vai estourar, porque você não é de ferro, certo? Somos de carne e osso. Então, a inteligência emocional, ela é o seguinte, ela vai mostrar para você em quanto tempo você estoura. Você é aquele que é estouradinho, você tem um pavio curto, um copo fora de lugar, é o suficiente para que você estoure, para que você fique irado, para que você fique com raiva. Então você tem um pavio curto. Então qual é a dica aqui da inteligência emocional para você? É o tamanho do seu pavio. Então o que eu estou dizendo? Não é que você não vai se irar, não vai explodir, você vai explodir. Qual é então o exercício que você precisa fazer? Você precisa que o seu pavio ele seja maior, porque quem tem o pavio curto está sempre estourado, está sempre tenso, porque está o tempo todo irado. Agora, se você tiver um pavio maior, você consegue enfrentar as situações e aí sim você consegue estourar mais tarde. Ou seja, você não vai estragar o seu dia por causa de um pneu furado, que é uma coisa mais irritante do que você estar saindo de casa atrasado e o pneu furado. Pois é. Se você tem um pavio que ele é longo, aquele pneu, ele não vai atrapalhar o seu dia. Agora, se o seu pavio é curto, aquele pneu vai destruir o seu dia e você vai destruir todas as pessoas que passarem por você nesse dia, porque você está irado. Aí a segunda flechinha aqui é quão fundo você vai nessa situação. Olha como isso é importante. Vamos usar aqui o exemplo do pneu furado. Você furou o pneu,
quer dizer, furou o seu pneu, esvaziou o pneu na sua casa, você está atrasado, e aí aquilo afeta demais você, porque você tem um pavio curto. Então você já acorda às 6 da manhã irritadíssimo, porque você está, primeiro, atrasado, segundo, pneu furado. Aí você chega no trabalho atrasado, aí você vai contar essa história que você chegou atrasado porque o seu pneu furou dentro da sua garagem. Os seus colegas de trabalho vão dizer, imagina, você conversa fiada, você acordou tarde e você está contando uma lorota. E aí você, que já tem o pavio curto, e essa situação, ela vai fundo dentro de você. Fundo em que sentido? Você vai pensar assim, a minha vida é uma droga, onde já se viu, agora todo mundo está achando que eu fico dormindo até tarde, mas ninguém sabe que meu pneu furou, e aquilo fica remoendo dentro de você. Isso aconteceu 6 da manhã e 7 da noite, você ainda está pensando naquele pneu. Isso é ir fundo num problema. A inteligência emocional vai dizer para você, olha, tem o seu pavio mais longo, mas não vá tão fundo numa situação, porque você tem maneiras de encarar essa situação que eu estou citando aqui para você, né? Então, furou o pneu, ok, isso acontece, troca-se o pneu e segue a sua vida. Você não precisa ir tão fundo, você não precisa trazer outras coisas para esse problema. A minha vida é assim mesmo, a minha vida é uma droga, né? Sempre foi assim, com a minha mãe foi assim, comigo é assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só furou o pneu. Então não vá tão fundo. Por quê? Você precisa retornar rápido. Então, a inteligência emocional diz, tem o pavio mais longo, não vá tão fundo. Por quê? Se você não for tão fundo, você volta mais rápido para o equilíbrio emocional. Se você não for tão fundo, você volta rápido. Furou o pneu, você chegou um pouco atrasado, você se explica lá para o teu superior e está tudo bem. Na hora do almoço você já esqueceu, você já está produzindo, já está trabalhando. Aquilo não afetou o seu dia. Você não estragou o dia de ninguém por causa de um problema seu. Percebeu? Então, isso eu estou falando aqui de gestão da emoção. Por isso que Tiago está nos orientando, olha, você não deve se irar, porque essa ira pode gerar pecado. Essa ira pode gerar, de repente, uma discussão grave, uma agressão. Tudo isso é pecado. Então, essa dica aqui da inteligência emocional vai nos ajudar. A morte e a vida estão no poder da língua. Né? O melhor caminho aqui é o perdão, é uma faxina da mente, é uma asepsia da alma, é uma cura das emoções, é uma restauração permanente dos relacionamentos, é um equilíbrio na sua vida. Eu e você precisamos de equilíbrio. Já contei algumas vezes para vocês que no Rio Grande do Sul uma mulher roubou a minha vaga. Eu estava com a minha sogra e as minhas filhas no carro, nós íamos assistir um filme, eu estava esperando um carro sair, e o carro estava atrás de mim, quando o carro da frente saiu, ela tomou a minha vaga. E aí nós estávamos ali no carro, e aí um sentimento de justiça tomou o interior do carro, já se viu, o que é isso? A mulher saiu do carro, ela olhou para mim, ela não disse nada, mas o meu olhar disse tudo para ela. Eu não fui lá, eu não briguei, eu não causei uma situação, eu não deixei a ira tomar conta de mim, porque aquele dia seria a primeira vez que a minha sogra foi no cinema. Nós ficamos 2 dias só falando sobre isso, e no dia de assistir o filme aconteceu a situação que eu estou te contando agora. Você imagina se eu tivesse dado motivo à minha ira, se eu tivesse falado o que eu gostaria de falar. Mas eu fui tardio para me irar, eu fui tardio para falar. E aí, aquela situação passou, nós assistimos o filme, depois saímos com a minha sogra e foi o dia que a gente tinha sonhado. Mas aquela situação poderia ter destruído tudo. Eu poderia ter arrumado uma confusão generalizada dentro de um estacionamento de um shopping, de uma cidade pequena. Mas, graças a Deus, eu estava ali equilibrado emocionalmente, e não pequei. É uma situação, de repente na sua vida aí, o que anda tirando aí a sua paciência,
né? O seu pavio anda muito curto, você tem ido fundo demais em situações que são corriqueiras, não tem nada a ver com outros problemas, mas você traz tudo e coloca ali, isso te mantém no fundo e você não retorna, você não tem o equilíbrio aí das suas emoções. Então você deve tomar cuidado com isso, você deve procurar esse refrigério no espírito, né? Ter as nossas emoções controladas, temos aí o domínio próprio do Espírito Santo. Deixa eu contar rapidamente para você aqui uma história. Havia numa pequena vila um ancião muito sábio que ele dava respostas adequadas para muitos dilemas, né, das pessoas que o procuravam, né? Aí um jovem quis colocar o sábio ali numa situação embaraçosa. E ele pensou o seguinte: eu vou pegar um pássaro, vou colocar na minha mão e vou perguntar para o sábio, né? Esse pássaro que está na minha mão, ele está vivo ou morto? Imaginou o jovem, né? Se ele afirmar que o pássaro está morto, eu abro a mão e deixo o pássaro voar. Se ele falar que está vivo, eu aperto a mão e entrego o pássaro morto. Na mente do jovem estava tudo certo. Ele falou: eu vou pegar o sábio hoje. Aí ele, muito confiante, foi falar com o sábio e disse, né? Senhor, o senhor tem resposta para tudo, então me responda: o pássaro que está dentro da minha mão está vivo ou morto? E o sábio respondeu: jovem, o pássaro está vivo. Para o pássaro estar vivo ou morto só depende de você. Assim também são os nossos relacionamentos. Estão vivos ou mortos só depende da nossa comunicação. Por isso, nós podemos dizer que as instruções de Tiago, elas são óbvias, mas são instruções para a nossa vida diária, para a nossa boa comunicação. Eu e você precisamos ter as nossas emoções controladas com essas dicas de Tiago. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Essa é a dica para você nessa noite. Essa é a dica para todos nós como igreja. Então, recebe nessa noite, leia de novo o capítulo de Tiago, veja se não há aí na sua vida algum espaço que esteja precisando de equilíbrio. E eu quero orar por você nessa noite. Amém? Amado Deus, obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra, de ensino. Senhor, que essa noite nós te pedimos, traz o equilíbrio à nossa mente. Senhor, que possamos escutar e colocar em prática os princípios que Tiago nos deixou. Que estejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Senhor, se tem alguém aqui que precisa pedir perdão por alguma situação, por algo que falou, por algo que fez, que o Senhor mesmo possa trazer o perdão nessa noite. Nos ensina, através do Teu Espírito Santo, a termos o domínio próprio. Que a nossa comunicação seja saudável, seja clara e que abençoe os nossos relacionamentos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha suas emoções controladas e equilibradas em nome de Jesus. Nós vamos ter um recado agora a respeito do nosso momento aqui de contribuição, né? Um momento de generosidade, você pode participar disso. Daqui a pouco eu volto e nós vamos encerrar o culto dessa noite. Muito obrigado. E aí, você foi abençoado? Como o culto toca a nossa vida, né? Por isso que é importante no meio da semana. Você foi abençoado pela palavra, você foi abençoado pelo louvor. E eu quero te dizer uma coisa, se você acredita nesse projeto, que projeto? Igreja Cristã da Família da Penha. Se você acredita nessa obra, você pode contribuir, você pode nos ajudar a continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é divulgar a palavra de Deus, né? Tem a nossa conta aí na sua tela, tem também o nosso CNPJ para você fazer isso de uma maneira bem segura, através aí do seu banco e dos meios digitais. Fazendo isso, você vai nos abençoar. Nós cremos que Deus, Ele tem um propósito para nós como igreja nessa terra e você pode fazer parte disso. Eu queria ler para você Malaquias, a partir do verso 10 do capítulo 3, que diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa.
Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma promessa aqui para o povo de Israel a respeito da colheita. Ele está falando aqui do dízimo. Então, se você já é da casa, se você tem esse entendimento, saiba, o seu dízimo é importante e abençoa essa casa. Se você não nos conhece, mas você quer contribuir, quer nos ajudar para que essa obra aqui ela continue, você pode fazer uma oferta de qualquer valor nessa conta que está aparecendo aí. O nosso desejo e a nossa intenção é que Deus te abençoe, prospere a sua casa, que não falte alimento sobre a sua mesa, que não lhe falte trabalho e nem saúde, para que você seja próspero. Essa é a nossa oração da Igreja Cristã da Família para você e para a sua casa. Recebe isso nessa noite, em nome de Jesus. Bom, voltei aqui para te dizer o seguinte, que Deus é maravilhoso e que Ele é suficiente na sua vida. Peça ajuda ao Senhor, controle as suas emoções, controle o que você fala e o que você faz. Não deixe que a ira tome posse de você e que você entre em pecado por causa disso. Quero abençoar a sua casa e agradecer por você estar conosco até agora. Obrigado, Senhor, por essa noite, por todos que nos acompanharam. Abençoa todas as casas, essa pessoa que está nos assistindo, seja hoje na quarta-feira, seja em qualquer outro dia que essa transmissão for assistida, que o Senhor mesmo coloque no nosso coração domínio próprio e nos ajude a termos uma comunicação, Senhor, que abençoa e não uma comunicação que destrói. Guarda a nossa boca, guarda a nossa língua, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Deus.